Não, então, muito obrigada. Um prazer vê-los e revê-los, né, quem eu já conheço aí há algum bom tempo. Queria agradecer ao Ministério da Defesa, Juliana, por ter se engajado ativamente, né, em estabelecer hoje esse fórum, para que a gente consiga, de fato, em conjunto, se preparar para a LAAD que vem aí, né? Então, queria trazer essa mensagem que, primeiro, a BGF vai estar na LAAD junto a vocês, né? A gente hoje também está disponível para tirar dúvidas, mas, além disso, teremos representantes da BGF junto do estande do Ministério da Defesa. Então, estarão lá, com certeza, o nosso diretor de garantias, Luiz Legaspi, o nosso gerente de operações, Rafael Cruz, que conseguem estabelecer, junto com vocês, as melhores estratégias para conseguir efetivar os negócios aí na feira. Então, rapidamente, queria apresentar o seguro crédito exportação operado pela BGF. E acho que a Raquel já pontuou alguns aspectos, né, mas, de todo modo, o conceito geral do seguro crédito exportação é, de fato, garantir, né, um financiamento atrelado a uma venda internacional de um exportador brasileiro. O que a gente avalia, de fato, como exportador brasileiro são aquelas empresas que produzem em território nacional, ainda que elas tenham fornecedores estrangeiros. Isso, para a gente, não há uma vedação nesse sentido, né, para o programa, mas, de fato, essa saída aqui do produto do Brasil para o exterior é o que é relevante para apoiar em até aí 100% desse negócio. O seguro crédito exportação, a BGF opera, tá? O seguro crédito exportação, a gente é uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Fazenda, mas operamos esse produto de acordo com as diretrizes do Ministério de Desenvolvimento e Indústria, que é o MDIC, e numa política coordenada pela Camex, que a Raquel bem destacou aqui, os aspectos da regulação. Qual é a nossa função, então, como operador desse produto? Nós fazemos toda a avaliação do risco de crédito associado à oferta dessas garantias. A gente também é responsável pela aprovação das operações, isso desde setembro do ano passado. Então, foi quando a BGF recebeu essa autonomia, digamos assim, até para ofertar mais agilidade ao sistema, tá? E aí já é possível verificar os reflexos disso em termos de tempo, né, de aprovação das operações, o que eu vou destacar um pouco mais à frente. Também fazemos a gestão do portfólio, da carteira, né, que é lastreada pelo Fundo Garantidor de Exportação. E, em caso de uma necessidade de indenização, né, temos essa prerrogativa de regular o sinistro e efetivar as recuperações em caso de sinistro. E aqui, um número aí de destaque, né, que no ano passado foram aprovadas quase 2 bi de dólares em operações de garantia dentro do seguro crédito exportação. E eu vou trazer um pouco que isso aqui representa já um crescimento de 35% em relação a 2023 e já o dobro da média de quando a BGF, acho que muitos sabem, né, ficou no Programa Nacional de Desestatização entre 2019 e 2022. Então, é um programa que está tomando grandes proporções novamente, e eu acho que tem muito a ver com essa nova cara da BGF, com mais autonomia, com mais celeridade e reestruturação de projetos, de processos, desculpe. De modo geral, aqui é uma operação típica de buyer's credit, né? Então, de garantia ao crédito a um importador brasileiro. E o que a gente destaca aqui? Essa não é o único tipo de operação para o setor de defesa, tá? O setor de defesa ele tem tanto, digamos assim, um carinho especial do governo federal, que ele tem produtos específicos voltados a esse setor, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Só que esse produto tradicional, que tanto o setor de defesa quanto outros setores podem acessar, é uma garantia, basicamente, ao crédito que o banco oferta, no caso do buyer's credit, a um importador. Então, o importador tem mais prazo, né, para pagar. O exportador recebe esse dinheiro no momento do T0 ali, no caso do pós-embarque, depois do embarque da mercadoria. E com isso, né, a BGF fazendo a aprovação da operação, o Fundo Garantidor de Exportação, né, o FGE,
que tem um patrimônio hoje de quase 50 bilhões de reais, ele garante ao banco que o banco vai ser repago, né? Então, com isso, o banco tem uma mitigação de risco, né? Então, consegue ofertar spreads menores, ofertar maior prazo para operação, etc. E traz maior competitividade, né, ao exportador brasileiro, que consegue trabalhar em condições de igualdade aos exportadores e produtores de outros países. É importante aqui destacar que o seguro crédito exportação operado pela BGF, ele consegue amparar operações de bancos públicos, como a gente viu aqui, né, do BNDES, que é um grande parceiro nosso, Banco do Brasil, também operações junto a bancos privados. Tá? Então, inclusive, existem operações vigentes hoje, né, do seguro crédito exportação junto a bancos privados. Acho que alguns bancos hoje, né, vão até falar aqui, estou vendo alguns aqui presentes. Então, é um produto que tem bastante flexibilidade nesse sentido, né? Não há a necessidade de escolha de determinado banco para a operação. E queria destacar aqui, no âmbito das MPMEs, especialmente, a operação do ProEx, né? Por que eu falo MPME? Porque a gente tem o produto aqui que apoia o pré-embarque, né? Como a Raquel falou. Ano passado foi lançado o ProEx pré-embarque. E no âmbito desse programa MPMS, que para a gente é aquelas empresas que faturam até 300 milhões de reais, como a Raquel bem destacou, a consulta pública acabou aqui para tirar aquele limite dos 5 milhões de dólares em exportações. A gente espera que isso também se viabilize. E também retirar a limitação de máximo, né, de exportação para o setor de defesa. E com isso a gente espera também que o setor de defesa vá se apropriar bastante dessa garantia mais célere, né, que é aquela voltada às MPMS. Tá? Então, isso acho que eu já pontuei bastante, que é a questão da maior celeridade. Né? A gente, como eu falei, ano passado aprovou quase 2 bi de dólares, e o tempo médio de análise, acho que isso é importante porque o exportador brasileiro muitas vezes já usou a BGF, né, o seguro crédito exportação, lá no passado, e acaba tendo um receio de, poxa, demora muito, né? Como é que os processos são morosos? Como é que eu faço? Como é que eu vou acreditar que isso vai dar certo? E aí a gente vê já uma retomada da celeridade aqui, né? Então, nessas operações de grande vulto, a gente já está trabalhando com 31 dias para fazer a aprovação. Então, isso é fruto da reforma do sistema, ofertar maior autonomia à BGF, também uma cultura, né, de fato de resultados, de engajamento, mas também de ter o contato mais próximo, né, ao exportador e dos bancos e saber de antemão quais são as estratégias, né, desses exportadores. Então, se a gente consegue antecipar, fazer reuniões, agendas com vocês, entendendo a estratégia de vendas, olha, eu estou pensando em ir para essa região do mundo, a gente está em conversado com esses atores, a BGF consegue se antecipar, avaliar o crédito de maneira pretérita, e aí as operações fluem, né, com maior facilidade. Então, a gente realmente incentiva vocês a nos procurarem para, de fato, a gente conseguir estabelecer essa conversa. Tá? E o setor de defesa, ele tem, no portfólio do FGE, crescido bastante. Tá? Então, aqui eu falo da exposição de maneira geral. Então, ela pega todas as aprovações vigentes, né, no FGE hoje em dia. Então, o maior pedaço ali, quase 70%, está ocupado com aeronaves comerciais. A gente tem uma grande empresa brasileira, né, produtora de aeronaves comerciais, que é a Embraer, e que, de fato, utiliza muito bem esse produto. Mas, de todo modo, a gente pode ver que o setor de defesa ele já representa 11%, tá, do volume total. Partiu de zero, como a Juliana colocou aqui. Então, está crescendo. E ano passado, interessantemente, já representou 32% do volume financeiro aprovado. É um trabalho coletivo, né? A gente sabe que a CEPROG tem um papel ativo ali na liderança desse trabalho. Isso representa 600 milhões de dólares.
E a gente vê também que a quantidade, né, de aprovações, então o número de operações, foi, de fato, grande, foi 36%, foi maior do que qualquer outro setor, então, em termos de quantidade de operações. Então, assim, realmente é um produto que está aberto ao setor e que tem ganhado presença, e a gente acredita que tem espaço para mais, sabe? Para mais empresas, mais atores, mais bancos, etc. E eu estava falando um pouco, né? A gente tem, assim, precificação é bem técnica, tá, do produto. A gente usa um modelo internacional de precificação, então não foge aí dos padrões de outras agências de crédito de exportação voltadas a garantias mundiais. É importante destacar também que a gente a gente quer estabelecer e a gente tem atuado no sentido de formatar algumas parcerias com agências de crédito de exportação de garantias estrangeiras e que podem ser fornecedoras para uma empresa brasileira de defesa, podem ter o capital dessa empresa, na verdade, ser estrangeiro, mas ela está atuando aqui, está produzindo aqui. E com isso a gente consegue, muitas vezes, atuar junto e compartilhar risco, né? Então, a gente hoje... ano passado, assinamos um memorando de entendimento com a UKF, e a gente acredita que ainda nesse semestre devemos ter, de fato, assinado o acordo de compartilhamento de risco com eles. Então, a UKF é a ICA britânica. Também estamos em conversas avançadas com a ICA dos Estados Unidos e outras, né, que a gente tem se aproximado no sentido de ampliar esse escopo de atuação. Mas eu vou falar um pouco também, a gente tem, além do seguro crédito exportação voltado a um crédito tradicional, né, a gente também tem para o setor de defesa os produtos Refundment Bond, Performance Bond e Bid Bonds. Então, aqui acho que vocês conhecem, né, bastante como funciona o produto, mas de todo modo, como que o FGE e a BGF atuam aqui para garantir, no caso de refundment e performance, e bid bonds também é bem parecido, mas a gente sempre tem um banco que atua no Brasil aqui, fazendo esse papel de relação interbancária com um banco lá fora. Então, vamos supor, né, que o exportador brasileiro ele vai vender o seu produto para um país estrangeiro e aqui ele vai obter, né, a garantia do FGE, operada pela BGF. O que vai acontecer? Um banco vai emitir, né, aqui a garantia para um banco local, lá do país do importador, e esse outro banco lá do país vai garantir o importador de que, de fato, há segurança que as obrigações contratuais vão ser executadas, caso não, essa estrutura vai garantir, né, o importador. Ou também, no caso do refundment, um adiantamento, né, de valores relativos à exportação. Então, é isso. Nesse caso, um banco emissor brasileiro, como eu falei lá no outro slide, existem uma variedade de bancos que podem trabalhar conosco. E eu acho que o mais importante aqui é, como eu destaquei também anteriormente, a gente conseguir trabalhar a operação em conjunto, né, com o banco o quanto antes, estando a operação no radar de vocês. Então, a gente consegue estruturar isso de maneira mais fluida. A mesma coisa para o bid bond. Funciona, né, no caso de concorrências internacionais, garantia de proposta, e também com a existência dessa figura do banco contraparte, né? E eu acho que é isso, assim, de maneira geral. Aqui, de um fluxo mais processual, mas, de todo modo, quando há o fechamento, né, conceitual da estrutura da operação, há uma necessidade burocrática de se preencher o formulário chamado LPCO, que também está no Siscomex, né, que é o portal único. E aí, oficialmente, então, a BGF analisará o pleito. Mas o quanto antes houver essa relação aqui, essa conversa aqui, melhor, para que o processo regularmente flua. E, por fim,
Eu queria destacar um e-mail aqui importante, que é o mlp@abgf.gov.br, que é também onde você pode tirar dúvidas rapidamente com a nossa equipe técnica a respeito de temas que surjam ao longo da sua negociação ou expectativa de negócio, tá bom? E aqui também eu deixo o QR Code para as nossas redes sociais. A gente está sempre, buscando inovar, né, junto com o MDIC, e muitas vezes há lançamentos, né, de novos produtos, novas ações. Então, eu sugiro que vocês sigam lá para que acompanhem, de todo modo, o que está acontecendo. E ficamos aí, lembrando, à disposição para atuar junto a vocês lá na LAAD. A gente vai ficar também aqui um tempo, né, para conversar com quem tiver interesse, e espero que a gente consiga apoiar vocês aí nos negócios que sairão dessa feira. Então, agradeço, obrigado.